O tema da noite é a importância do estudo para o conhecimento da doutrina espírita. Paulo recomenda: não mateis a Escritura, não apagueis do Espírito, observai todas as coisas, retende o que é bom, abstente da prática do mal. Este é Paulo. O Espírito de verdade vem e diz: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, instruí-vos o segundo. Eu posso amar sem ter conhecimento, mas quando eu coloco em prática algo na minha vida, deve ser por conhecimento. Nós vamos para a escola, ficamos lá todo aquele período, saímos, chegamos um dia, a direção da escola nos consagra como formados. A partir dali nós vamos agir como profissionais. O que nós levamos? O conhecimento. A prática é diferente. Na prática nós vamos encontrar os antagônicos, aqueles que querem ocupar o nosso lugar, aqueles que nos agradam para levar vantagem, aqueles que exigem de nós mais do que podemos oferecer. Então nós temos que nos preparar para os embates da vida material. Mas o assunto é espiritismo, o assunto é conhecimento. Como é que nós chegamos a essa doutrina? Como que ela aconteceu? Eu citei o Espírito de verdade. Esse é o momento aprazado por Jesus. Se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai para que vos envie outro Consolador. E continua dizendo: e quando vier outro Consolador, que é o Espírito de verdade, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que eu tenho dito. Se ele já previa que haveria necessidade de lembrar o que ele tinha dito, é porque ele sabia que haveria uma deturpação nos seus ensinamentos. Os séculos passaram. Realmente o cristianismo, a mensagem do Cristo, foi deturpada. E aqueles que se contrapuseram às deturpações sofreram graves consequências. Uns para a fogueira, nós sabemos das cruzadas, as duas grandes cruzadas. Depois veio o Santo Ofício, que é a Inquisição, que nesse conjunto matou mais pessoas do que as guerras acontecidas. Para nós termos uma ideia, até 313 se perseguia e matava em nome de Deus. A partir daí, passou-se a matar em nome de Jesus. Os séculos passaram. Lembramos que ali em 1400 e pouco, se levanta um sacerdote chamado João Ramos, e que contrariava pontos da igreja. Simplesmente foi para a fogueira. E de resto, o seu companheiro, seu amigo, Padre Jerônimo, também foi para a fogueira para fazer companhia. Na hora que estava acendendo fogo nele, roteando fogo, ele disse: vocês matam um ganso para voltar no cisne. Era uma previsão. O tempo passou, até que um dia as mesas, primeiro na casa da família Fox nos Estados Unidos, as batidas na parede, nas portas, e concomitantemente
na França, nos países ali da Europa, começam a ocorrer os fenômenos das mesas falantes ou girantes. Havia ali um cidadão poliglota, escritor. Ele dominava 5 idiomas, traduzia livros para o francês, para o inglês e para o alemão. Ele era francês. E chega um dia, alguém chega para ele e fala assim: Hipólito, você sabia que as mesas são magnetizadas, podem ser magnetizadas? E sim, é possível, é possível. Ele era estudioso do magnetismo do Franz Anton Mesmer. Ele conhecia essa matéria. Mas, de repente, alguém diz: Hipólito, é outro amigo do seu partido, seu Calote, cada vez eu troco os nomes. Hipólito, você sabia que os espíritos se comunicam? Aí ele começou a pensar: isso não é possível. Isso está morto. Mas ele tinha um amigo que falava da mesa magnetizada, que é o senhor Fortier. Um dia falou para ele: vamos ver uma dessas reuniões, né? Ele falou: não. Aí, outro dia falou assim: mas ela responde questões. Ele diz: olha, até ser magnetizada, tudo bem, mas responder questões, isso é história para bom dormir em pé. Eu não concebo a ideia de uma mesa destituída de cérebro para pensar, de nervos para agir, tornar-se sonâmbulo e falar. Mas a insistência permaneceu. E um dia ele foi a uma dessas reuniões. E lá ele percebeu que realmente a mesa se movia de acordo com as perguntas, direcionava-se àquele que perguntou, às vezes de forma suave, às vezes violenta. E batia, já com as batidas codificadas, respondendo às perguntas feitas. Para ele aquilo era uma novidade. Coube-lhe uma pergunta e ele repetiu a concepção que ele tinha. E a mesa responde: ocorre que não é a mesa que fala. Somos nós, espíritos, que como vós já vivemos na terra, que falamos. Ele era um pesquisador, filósofo, passou a estudar os fenômenos. Começou a comunicar-se com várias pessoas, inclusive de outros países. Aqui no Brasil, à época, tinha um cidadão que era ligado à homeopatia, chamado Luiz. É complicado. Cada vez que eu falo assim, Luiz Olímpio Teles de Menezes. Luiz Olímpio Teles de Menezes. Vivia na Bahia e ele se comunicava com o Hipólito Leão de Nizaripá. Ele começou a anotar tudo, o Hipólito começou a anotar tudo, onde ele ia, como tal, começou a pesquisar. E, de repente, o Espírito se comunica e diz a ele que está na hora de ele publicar os escritos. É aí que ele, então, trabalha na feitura do Livro dos Espíritos, que foi editado no dia 18, publicado no dia 18 de abril de 1857, com 501 questões. O Livro dos Espíritos que nós estudamos é uma segunda edição, acrescida de 501 questões para 1018 ou 1019 questões, dependendo do tradutor, que nos traz a informação do aspecto filosófico da doutrina que nascia. A primeira pergunta: que é Deus?
E a resposta: Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E passa a nos falar de Deus no universo. Lá na frente, ele pergunta: o que é o Espírito? Mas ele grafa o Espírito com E minúsculo. E a resposta é: o princípio inteligente do universo. Continua os estudos, os questionamentos. No item 76, ele faz nova pergunta sobre o Espírito. Qual a definição que podemos dar ao Espírito? Mas ele grafa agora o Espírito com E maiúsculo. E a resposta: podemos dizer que são o ser inteligente que povoa os mundos fora da matéria. O ser inteligente da criação que povoa os mundos fora da matéria. Aí nós passamos a entender o que nós realmente somos. O princípio inteligente, lá na criação, que alguns colocam que nós dormimos na terra, dormitamos na terra, sonhamos no vegetal, nos agitamos no animal e despertamos no homem. Mas, na verdade, o mineral ou a pedra não tem princípio inteligente. Ela é apenas uma força mecânica. O vegetal ou as plantas têm a força mecânica e tem a vitalidade. O animal tem a força mecânica, a vitalidade e já esse instinto de preservação. Se nós pegarmos um alfinete e encostarmos na lesma, ela se contorce. Já tem esse princípio da defesa, que é o instinto. Aí todo o processo de longo tempo, até os primeiros seres já chamados hominídeos, evoluindo. Eu não vou traçar toda a história, mas evoluindo até a condição de Homo sapiens, que somos nós. E daqui para frente, daqui a alguns milênios, poderemos estar reunidos numa assembleia semelhante, dizendo: sei quantos milhões de anos e tal, as pessoas eram daquele jeito, e eu mostro uma figura nossa. Porque tudo evolui e tudo se transforma. Isso é de Lavoisier. Nada se cria, nada se perde, e tudo se transforma. E é antes de Lavoisier de Eclesiastes, ou Eclesiastes, que consta que seja Salomão. E a carne, que é pó, volta à terra de onde veio, e o espírito volta a Deus. Significa: nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, isso tudo que a gente está fazendo como preâmbulo é para entendermos a importância de estudarmos para... Obrigado, Madeira. Esse é o meu mentor contratado. Então, a importância de estudarmos para não sermos induzidos a situações de fanatismo. A orientação é passar tudo pelo crivo da razão. O que aquele cidadão falou tem fundamento, eu vou estudar, eu vou pesquisar e vou reter o que é bom.
o que ele falou que eu não concordo, eu deixo de lado. Mas não deixo de pesquisar. Porque nenhum de nós é dono da verdade absoluta. Nós temos a nossa verdade, que muitas vezes se confronta com a verdade do outro. E isso é da lei. Isso faz parte do livre-arbítrio. Quando nós chegamos, nós trouxemos a nossa verdade. Quando nós saímos daqui, a verdade com a qual chegamos estará modificada. É através desta jornada, desta caminhada, que nós vamos avançando. Então, quando se coloca o tema, a importância do estudo para o conhecimento da doutrina espírita, é para que nós saibamos que doutrina nós abraçamos, para não sermos simplesmente frequentadores de sempre, mas divulgadores da doutrina. O Espírito de verdade, que nos recomenda nos amar e nos instruir, que nos fala que toda a verdade está contida no cristianismo, que os erros que nele se enraizaram sobre a origem humana, é um alerta para nós. O que nos traz a doutrina espírita? Ah, mas o Espírito disse isso. Eu vou analisar o que o Espírito disse. Porque nós, muitas vezes, ainda iludidos de certa forma, damos total crença no que os Espíritos dizem, sem nos apercebermos que os Espíritos, como disseram a Kardec, são uns de nós que viveram na Terra, que simplesmente estão desligados do corpo físico, com a sua bagagem de conhecimento. Ninguém vira santo porque desencarnou. Ninguém se transforma em anjo porque morreu. Nós damos um passo. Muitas vezes, já desencarnados, são memórias trazidas de conhecimentos pretéritos que podem nos dar uma lucidez um tanto maior, mas não significa que nos tornamos espíritos puros. Essa é uma longa jornada. Consta, segundo a orientação dos espíritos, que o tipo mais perfeito que Deus enviou ao mundo para servir ao homem de guia e modelo é Jesus. Este é o espírito mais perfeito que veio ao mundo. O Caminho da Luz e outros livros nos falam dos pródigos, espalhados na Terra, a informação. Mais tarde a gente vai analisando isso, as primeiras moléculas, as primeiras células e os primeiros seres, os primeiros vegetais, depois os animais. Então, tudo isso é um processo gradativo. Mas o que é importante para nós, sabermos que viemos de lá, que estamos aqui e que seguiremos a jornada. Então, essa é a razão da busca do estudo. Aqueles que estão chegando, de repente dizem, olha, eu não gostei. Tem total liberdade de não gostar. Aqueles que estão já à frente da casa, o cuidado com a responsabilidade que assumiram. Muitos vêm ou virão para trazer ideias novas. E aí é o momento do conhecimento da direção da casa. Isto se coaduna com a doutrina espírita
nada contra, tudo bem. Não, isso não se coaduna. Então, a doutrina utiliza a magnetização, os passes. Aí vem alguém e diz, olha, nós temos um passe diferente. Como é que é? É reiki. Nossa, maravilha. Então, podemos aplicar aqui? Não. Aluga o espaço e aplica lá. Aqui é centro espírita, que utilizamos a fluidoterapia, mas nos moldes da doutrina espírita. Não se cobra. No centro espírita nada se cobra. Porque nós estamos para oferecer. Certa feita alguém me perguntou como é que se mantém o centro espírita? Pela boa vontade dos componentes, pela participação, pelo trabalho, artesanatos que as mulheres fazem, a contribuição que os membros dão, que não tem um valor estipulado. De repente, eu sou membro do centro, sou sócio. Quanto você dá por mês? Não, que não se faz essa pergunta, é claro, né? Mas eu sou sócio dos R$5 por mês. Você, mas é muito pouco, depende. Para alguém não é muito pouco. Porque dá o que pode. É o óvulo da viúva. Para outros, não, você mesmo vou ajudar com mais do que eu posso. Para manter a casa higienizada. É muito gostoso chegar no local qualquer, sobretudo centro espírita, num ambiente agradável, higienizado. Muito bom, um sinal que as pessoas amam o local também. Porque o centro espírita, nós falávamos ontem em São Francisco, o centro espírita não é templo, não é igreja. O centro espírita é o local que nós nos reunimos para estudar o espiritismo. Porque a doutrina espírita não tem a formalidade de igreja. Ela não tem rituais, não tem ornamento, o paramento, não tem hierarquia sacerdotal ou clerical, não tem o sacramento de nascimento, de batismo, de casamento. Não é uma religião formal, mas é uma religião no aspecto de aceitação como doutrina. Kardec faz essa distinção. Aí nós vamos pensando nos nossos propósitos na casa espírita, ou no centro espírita. Tá? Eu também faço essa distinção. Embora a gente aceite o termo casa, mas nós chamamos de centro. Aqui é grupo, né? Um grupo e nada contra o centro. É o grupo, o nome que eles deram ao centro que participa. Mas como é que eu vou conhecer a doutrina espírita? Pela base. A Clara sempre recomenda para alguém que está chegando, leia o Principiante Espírita, leia o que é o Espiritismo. E concomitantemente podemos ler, entre esses dois livros iniciais, o Evangelho segundo o Espiritismo. Este é o livro que nos transforma moralmente. No centro, o estudo do livro dos Espíritos. Isso é fundamental. Mas tem os médios. Não basta ter os médios. Para todos é importante o estudo do livro dos médios. Para que aqueles que ostentam a faculdade mediúnica saibam o que fazem, saibam por que elas dão a passividade.
aqueles que aplicam o passe. Eu não preciso ter conhecimentos técnicos para aplicar um passe. Mas de repente chego e aplico o passe do Vanderlei. Termina a reunião, ele chega para mim e diz: olha, meu amigo, você me fez aquilo lá, o que é aquilo? Isso é passe. E o que é o passe? Eu não sei explicar. O cidadão vai desacreditado, porque nem ele sabe o que está fazendo. Então, se nós vamos aplicar o passe, nós temos a obrigação de saber o que nós estamos fazendo. Se nós vimos à frente para falar do Espiritismo, nós temos que ter pelo menos o básico do Espiritismo, para não vendermos gatos por lebres. Aqueles que se propõem a exposição do Evangelho devem estudar as obras básicas, o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu recomendo o Novo Testamento. Mas no Antigo, nós devemos ler tudo, como diz Paulo, mas não nos atrelarmos em narrações ou narrativas que são folclores, metáforas, momentos, interesses de reis, onde o Deus é iroso, ele toma partido de um povo para extinguir outro povo. Um Deus que se reúne com todos os seus exércitos para achar um jeito de acabar ou matar o rei Acabe. E eles não chegam a uma conclusão. Como fazer? Aí levanta-se o espírito maligno e diz: eu sei como fazer. Deus pergunta: como? Eu vou lá e passo como espírito da mentira, seduzo o rei Acabe para chegar até Gileade, e lá ele será abatido. Então Deus diz: muito bem, vai lá e faz isso. Aí a gente se pergunta: tem lógica isso? Quem tem Bíblia em casa, se for Bíblia protestante, pega primeiro Reis 22, capítulo 22. Quem tem Bíblia católica, terceiro Reis, também capítulo 22. Não tem cabimento, nós temos que ter essa consciência. E tem muitos outros momentos, eu apenas citei um. Aí alguém diz assim: olha, vocês estão lá numa coisa que nem se fala que é religião, coisa do demônio. Eu tenho repetido muito isso, mas que vale. Diz assim: o que é o demônio? Certo? Eu penso que muitos espíritos ainda acreditam que existe o demônio, sem pensar que nós somos demônios. A palavra demônio vem do latim fides, demônio ou daimon, né, do grego e latim, que significa gênio bom ou mal. Então nós somos o demônio bom ou mal de acordo com o nosso procedimento. Mas se você estiver no Espiritismo, você vai para o inferno. O que é o inferno? É a tradução de Geena ao português, que é o lixão. Então, antigamente, hoje tem tratamento obrigatório do lixo, mas antigamente o lixão era céu aberto, nas periferias aí. E a época de Jesus ainda havia isso, que era chamado Geena. Aquilo que não era bom ia para o Geena. Que lá em Jerusalém, quando morria alguém que era malfeitor, era jogado no lixão para apodrecer a céu aberto.
Então, por isso que Jesus falava, aquele que não é útil vai ao Geena. Traduzido ao português como inferno, céu e inferno. Olha, se você não cumprir com as obrigações que a igreja impõe, você vai para o inferno. E as pessoas muitas vezes deixam de comer, deixam seus filhos passar necessidade, mas tem que levar o dinheiro para a igreja de medo de ir para o inferno. Se perceber que fazer o filho passar necessidade é que não está correto. Então, são situações que nós temos que estar precavidos para rebater quando alguém investe para nos levar às suas crenças. Não, temos que ser inimigo dessa gente? Absolutamente não. A doutrina nos ensina, conforme Jesus nos disse, a amar a todos. Amar o próximo como a nós mesmos. Quem é o próximo? De repente, o próximo é aquele que estava me jurando de morte. Eu tenho que amá-lo. Se ele estiver passando necessidade, eu devo ajudar. Mas isso não é possível. É possível. Muitas vezes não fazemos. É outra história. Então, por essa razão, o estudo, a gente vê a investida de romances psicografados. Precisamos entender o que é um romance com conotação espírita e o que é um romance simplesmente psicografado, que não tem nada a ver com o espiritismo. Precisamos saber discernir. Mas eu gosto de ler. Leia. Mas entenda que não é espiritismo. Não é proposta. Para que a gente possa, cada dia, dar um passo na senda da nossa evolução espiritual. Estudando sempre. Tenho dúvidas? Procuro um companheiro, troco ideias, vou pesquisar. A gente sempre fala assim, olha, vai para o Google, que você... Nem tudo que está no Google é verdadeiro. Tem alguém escreve lá determinadas coisas, manda para o Google, e quem faz essa busca, essa pesquisa, percebe isso. Mas, no sentido morfológico, tudo bem. O que significa tal palavra? O que significa tal coisa? Tudo bem. Nós devemos consultar. Tá? Um outro ponto que a gente tem falado nessa jornada desses 10 dias aqui. Todos somos médicos. A doutrina não nos ensina isso. O 159 do Livro dos Médiuns fala toda pessoa, todas as pessoas que, em qualquer grau de intensidade, sofrem a influência dos espíritos, é médium. Tem professor de português presente? Então, toda pessoa que. Esse que é um pronome relativo. Significa nem todos são. Só isso já basta. Mas depois, segue como alguém diz, não, mas aqui está. Podemos dizer que são médicos. Podemos. Não é devemos. Até porque são raras as pessoas que não têm pelo menos um rudimento. Se são raras pessoas, confirma toda pessoa que. Porque raras pessoas são pessoas. Se são pessoas, nem todas são. E nem, inclusive, alguém que nem rudimento de mediunidade tem. Nós podemos dizer, todos que estão aqui podemos dizer, rudimentos eu tenho. Muitas vezes nós estamos falando
e recebemos alguma inspiração, alguma informação, mas é rudimento. Tá? Não sou médico. A consideração é médio ostensivo. E Kardec define isso. E muitas outras vezes, aquele que não é médium, consulte o médium. Está lá no 222 do item 10. Em outro momento, então é importante a gente ter esse conhecimento para entender a doutrina, para saber o que nós professamos. Você é espírita? Sou. Como é que é lá? É lá. Vai um dia lá para você ver. Você é meu convidado, vai lá conhecer. Porque muitas vezes não, as pessoas que não são espíritas, via de regra, são informadas, né, ou mal informadas, de que aqui não é coisa do bem. Alguém até disse, olha, não passe lá perto. Interessante que lá no centro que eu frequento, um dia uma senhora estava ali à frente do centro, e nós estamos numa esquina e a igreja outra está na outra esquina. Aí a igreja, né, passou e essa senhora estava à frente do centro, e ela disse assim, nós oramos todo dia para afastar o demônio daí. Aí ela achou, muito obrigado, muito obrigado. Obrigado por quê? Porque é por isso que aqui não tem demônio. Então agradecemos. Quer dizer, então as pessoas criam essas informações, ou recebem essas informações e passam a acreditar. Mas por quê? Porque você não pode ler um livro se não seja o da igreja. Certo? Se você ler um livro que não seja da igreja, você vai para o inferno. Tem um autor chamado Jaime Andrade. Por 40 anos ele foi pregador da igreja presbiteriana. De repente ele conheceu o Espiritismo. E mais tarde ele publicou um livro chamado O Espiritismo e as Igrejas Reformadas. Quem tiver a oportunidade de ler esse livro, leia. Ele inicia falando, agradecendo o tempo que ele esteve na igreja, por falar de Deus para ele, por orientar os aspectos. Mas que ele veio conhecer a doutrina espírita e ver realmente qual seria a sua importância. Então, vale a pena conhecer esse livro. Outras obras. Alguém pode dizer, mas e as obras aí chamadas suplementares, que alguém fala que são complementares? A gente complementa o que não estava completo. Mas eu posso suplementar. É um suplemento tal, falando de doutrina espírita. Então, os meus livrinhos estão aqui, eu não estou modificando nada do espiritismo. Então, não estou complementando nada. Não estou trazendo ideias novas, como se fosse o espiritismo. Eu falo daquilo que eu tenho aprendido na doutrina espírita. Tá? Então, mas eu repito, devemos estar sempre unidos. O grupo se reúne um dia da semana para estudar a doutrina espírita, para saber o que nós podemos fazer a fim de levarmos para fora o que nós aprendemos aqui. Tá? Ser espírita de fora para dentro é fácil. Ser espírita de dentro para fora não é tão fácil. Porque é lá que nós devemos demonstrar aquilo que nós aprendemos aqui. Vanderlei que me controla. Então,
esse é um assunto que seria muito bom para uma roda de conversa, para que as pessoas trocassem ideias, questionassem e que a gente também aprendesse, certo? Que tem experiências que acrescem na nossa informação. E o que vale é realmente amarmos e nos instruirmos. Leon Denis consta que ele estava passando um dia na rua e viu numa estante de uma livraria o Livro dos Espíritos. Ele achou interessante, comprou e levou. Começou a ler e escondia o livro da sua mãe. A mãe fervorosa católica dizia: eu não posso contar para minha mãe que estou lendo isso. Ao término do livro, ele disse: mas agora eu sou espírita, eu tenho que falar para minha mãe. Senhor, mãe, eu sou obrigado a confessar algo para a senhora. Eu não, filho. Eu devo dizer à senhora que eu me tornei espírita. A senhora me perdoa. Eu nem, meu filho, eu também me tornei espírita. Mas como, mãe? É que você lê um livro e deixa escondido, mas eu achei. Então, como se não está, eu leio e também me tornei espírita. Então, aquele que lê com atenção não tem nada a contrariar. Eu tenho um primo, irmão, que vive em Brasília. Na verdade, hoje ele vive em vários lugares, mas que eu mandei o meu Pense Comigo sobre a Bíblia, que eu não trouxe, não, já esgotou, né, Craí? Por culpa da Craí. Tá? Eu mandei um livro para ele é pregador da Igreja Assembleia de Deus. Ele leu, e passou os dias ele me telefona. Primo, excelente esse livro, maravilhoso. Mas só tem uns jabutis aqui que nós precisamos discutir. Digo, fica à vontade. Aí, fica, isso assim, assim, então tá, então analise isso, tal. Então, mas isso aqui, veja assim, tal. Então, aí agora ele veio me fazer uma visita. E ele falou assim: eu recomendo o seu livro para as pessoas, porque é bom, só que tem aquilo que a igreja dele proíbe. E que a gente explica. Tá? Então, tem um pastor que veio com ele, e eu tenho lá uma foto, um quadro, né? Um amigo meu que é desenhista, artista plástico, ele fez. O pastor pregou numa igreja lá. Aí, para mim, falou assim: aquela foto que o senhor tem na parede tem algo a ver com alguma reencarnação sua? Eu olhei para a cara dele e vi, né? O pastor perguntando se tinha algo a ver com reencarnações minha. No púlpito eles esconderam essa ideia. Mas no íntimo ele sabe que tem. Então, certa feita, o pastor falou isso para mim: nós temos que seguir o que a igreja determina. Os padres também. Certa feita fomos fazer um culto ecumênico e o padre chegou e me perguntou: o senhor é espírita kardecista? Eu falei: não, padre. Não. Ah, o senhor é do Umbanda? Eu falei: não, padre, eu sou espírita. Sim, mas kardecista? O padre Allan Kardec se tornou espírita. Logo, o espiritismo não pode ser kardecista. Aí ele, assim: o senhor pode me falar um pouco sobre o espiritismo? Não posso. Estávamos só nós dois, por enquanto. Aí expliquei para ele, falei uns 10, 15 minutos. Ele falou assim: como é bom conversar, a gente aprende. Aprendemos. Todos nós aprendemos sempre, quando estamos interessados. Então, de repente, alguém diz: não, eu sou kardecista. Não existe espiritismo kardecista.
Ah, mas eu sou um espírita cristão. Também não existe espírita cristão. Existe cristão espírita. Certo? Nós somos cristãos porque adotamos a moral do Cristo. E somos espíritas porque acreditamos na existência de Deus, na imortalidade da alma, na pluralidade dos mundos habitados, na pluralidade das existências e na comunicabilidade dos espíritos. Se nós deixarmos de acreditar em um desses itens, ainda não somos espíritas. Certo? Então, se alguém nos fala, mas então me fala da reencarnação, como é que isso se dá? Nós temos que ter uma base. Mas como se fala que tem mundos habitados? Jesus falou: há muitas moradas na casa do meu Pai. E hoje a ciência, os cientistas aí, já descobriram, praticamente descobriram, vários planetas, mundos semelhantes à Terra, com vidas. Daqui a alguns poucos anos, nós vamos ter essa confirmação. Ainda às vezes pensam, mas é só o planeta Terra que tem vida. Nós temos trilhões de mundos e queremos ser exclusivos. Nós somos um pedacinho que desprendeu um dia lá a álcool, as efusões e outras coisas, e que formou o nosso planetinha, que se some quando há uma projeção no universo e desaparece. Mas para nós é muito importante, porque é aqui que nós estamos aprendendo, nos projetando para mundos melhores. Caríssimas irmãs, caríssimos irmãos, eu quero dizer que talvez seja a última vez que eu esteja aqui. Eu estou com quase 82 anos. Continuo bonito porque a natureza tem sido complacente para comigo. Mas as pernas já não me ajudam mais. Eu falei que nem namoramos, né? Nós nos encontramos um certo dia e nos casamos. Então, me casei com a Clara, de esposa, ela passou a ser a minha cuidadora, e hoje ela é o meu bordão. Então, sem ela, eu não ando sozinho na rua mais. Eu tinha vergonha de falar essas coisas, porque eu era vaidoso, e eu não sabia. Mas um dia eu estava andando na rua, encontrei uma jovem bonita assim, e tropecei, esbarrei nela. Ela olhou para mim com a cara feia, assim, vaidoso, né? Tipo, vaidoso, então eu sou mesmo, né? Muita paz a todos.